Irmãos, esse é o momento do sermão. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias no texto de Gênesis, capítulo 14. Irei ler do verso 8 ao verso 12. O texto diz assim: Então saiu o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá. Esta é Zoar. E ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o verso 10. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, ou os seus soldados caíram ali, ou seus homens caíram ali, e os restantes fugiram para um monte. Verso 11. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e de todo o seu mantimento e foram-se. E o verso 12 e último. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, ou sobrinho de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Oremos ao Senhor. Pai, nesse momento eu peço graça da tua parte, graça para que o Senhor me ajude, ó Deus Santo, a expor a tua palavra com temor e gratidão ao teu nome. Que a tua igreja possa, Senhor, compreender, que teu Santo Espírito possa nesse momento nos conduzir, Senhor. Que tua palavra possa encontrar lugar realmente em nossos corações e que nós possamos ser conformados à imagem do teu Filho, Senhor, cada vez mais. Isso é o que eu oro e peço a nós, a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos aqui num texto que eu confesso aos irmãos, eu tive até conversando com a Brenda, que mexeu bastante comigo essa semana. Porque é um texto, irmãos, que fala sobre guerra, é um texto que a guerra ela fica evidente aqui. A guerra de nações ou cidades-estados, como era naquela época, contra outras cidades-estados, algumas pequenas potências contra outras pequenas potências. E quando nós começamos a ler textos como esse, nós começamos a ver o que nos acontece hoje e o que nos é acometido hoje, começamos a pesquisar sobre guerras e tal, e essas coisas nós vemos que advém muitas coisas ruins de guerras, muitas mortes, muitas matanças. Mas eu quero introduzir com os irmãos, para que os irmãos compreendam o verso 8 ao verso 12. É preciso que nós voltemos um pouco nos versículos anteriores, a qual o pastor já expôs. Para que nós possamos nos contextualizar aqui. O verso 1 do capítulo 14, ele vai dizer que nos dias de Anrafel, um rei de Sinar, e outros reis, como o rei de Arioque, o rei Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, o soberano entre eles, Tidal e o rei de Goim, eles fizeram guerra contra outros reis esses de Berá, rei de Sodoma, de Birza, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Admá, e Semeber, rei de Zeboim, e o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses, eles vão se juntar no Vale de Sindi, que atual, quando Moisés escreveu, era o Mar de Sal, ou atual Mar Morto. Então, 5 reis contra 4 reis. Isso é o que é narrado por Moisés. E para que nós possamos compreender o verso 8, a primeira pergunta eu leio aqui com os irmãos, vemos nos dias de Anrafel, para que os irmãos entendam um pouco melhor o que Moisés está querendo escrever aqui. Ele vai falar sobre a briga dos pastores de Ló e de Abraão. Eles
vão entrar numa conclusão. Ló vai escolher, as planícies do Vale de Sindim, perto de Sodoma, porque ele viu aquele local verdejante, e aquilo lhe cresceu os olhos, e como já foi muito bem exposto, a cobiça do seu coração fez com que ele escolhesse um local verde, um local frutífero. E por outro lado, Abraão ficou lá na terra a qual o Senhor lhe daria ali, talvez não, mas com certeza no futuro, o que ele lhe prometera. Então nós temos, antes de entrarmos nessas guerras que está acontecendo, nós temos narrado por Moisés a escolha ruim de Ló, e que é o que, como vamos fechar aqui hoje no versículo 14, que por conta dessa escolha, tudo isso daqui vai acontecer. As guerras, Ló vai estar no meio dessas guerras. Então é bastante importante que os irmãos entendam isso. Qual é o pano de fundo histórico aqui? A má escolha de Ló em querer uma terra verdejante. Nós vamos ver depois no final que ele não consulta a Deus, ele foi autônomo, ele não se preocupou em saber se era da vontade de Deus que ele fosse lá. Ele nem sequer deu atenção para os cidadãos que moravam lá, que eram homens maus, perversos, que não amavam a Deus. E fruto da sua escolha ruim, que é o título da minha mensagem, terá consequências grandes para Ló. E dentro da providência de Deus, da bendita providência de Deus, Deus, ao permitir que Ló vá até essa terra, no vale a qual ele escolhe, dentro disso, alguns reis, no verso 4 a gente vê isso, alguns reis, 5 em específicos, que eram sujeitos a Quedorlaomer, que era um rei do Oriente, que era um soberano do Oriente, 5 reis que eram sujeitos a ele durante 12 anos, vai se rebelar durante 1 ano. Reis que eram sujeitos a Quedorlaomer, veja, 4 reis do Oriente, Quedorlaomer é o cabeça e soberano deles, ele tinha 3 reis que eram sujeitos a eles, e do outro lado, no Vale de Sidim, tinha 5 reis, 5 príncipes, por assim dizer, que moravam naquela região, moravam próximo daquelas planícies. Esses reis dessas planícies, eles eram sujeitos a Quedorlaomer, assim como também os outros reis que também lhe eram subordinados lá no Oriente. O que irá acontecer aqui? Irá acontecer que durante 12 anos, esses 5 reis eram subordinados a Quedorlaomer. E esse sujeito, a ideia, eu estava vendo, Brutzell Alcott, ele vai dizer que a palavra sujeito no hebraico ali dá uma ideia de que eles deviam tributos, muito provavelmente. É a conclusão que os estudiosos chegam. A palavra sujeitos ali dá a ideia de que esses 5 reis, eles eram sujeitos no sentido muito provável de ter que pagar tributos durante anos a Quedorlaomer. E veja, a revolta, a guerra vai ser provocada exatamente nisso, por conta disso. Porque esses 5 reis, eles vão, no 13º ano, eles vão dizer, chega, nós não vamos pagar mais impostos injustos para Quedorlaomer. O texto bíblico não diz, os comentaristas também não conseguem chegar na conclusão, talvez porque injustiça. Mas muito provavelmente, pelas características de Quedorlaomer, ele era um tirano, um homem mau, e que cobrava muito provavelmente impostos injustos dos reis subordinados a ele. Então, durante 12 anos, eles ficam subordinados. Mas no 13º, ou seja, 1 ano inteiro, eles ficam sem pagar impostos. E isso, o fato deles ficarem sem pagar impostos, já era uma atitude de criar guerra contra um tirano, o Quedorlaomer. E no 14º ano, o texto bíblico vai dizer que Quedorlaomer vai vir com tudo em direção a eles. E os textos a qual o pastor já pregou, ele vai vir, e antes de chegar a esses 5 reis, esses 5 povos, antes deles, Quedorlaomer chegar para destruí-los, ele vai vir devastando outros reis até chegar nesse local, mostrando a sua tirania. E algo que é interessante também, e nós entendemos um pouco melhor depois da derrota, porque o texto vai mostrar que os 5 reis vão perder para Quedorlaomer, muito provavelmente nessa vinda dele, vindo devastando, como o texto bíblico vai dizer, que ele vai derrotar os Uzins em An, vai derrotar os Refaíns em Arestote e Carnaim, e também os Emins em Zafé e Kiriataim.
ao derrotar esses homens, esses guerreiros, esses reis, antes de chegar aos 5 que tinham se rebelado contra eles para não pagar impostos, Quedorlaomer derrotando esses homens, derrotando esses reinos, eles conseguiam muito armamento, provavelmente, se fortalecendo o seu reino. Então ele foi devastando, pegando armamentos, fazendo das pessoas a qual talvez ele deixasse sobrevivente, fazendo seus escravos e também tornando alguns guerreiros. Enfim, o que acontece é que Quedorlaomer ele fica mais poderoso ainda, por se dizer. Um rei tirando, Quedorlaomer, um rei que já tinha uma força, ele, ao derrotar muitos reinos antes de chegar a esses 5 no Vale de Sindim, ele fica muito provavelmente mais forte por conta de conseguir muito armamento e mais pessoas, talvez, para se aderir a ele. Esse é o pano de fundo, irmãos, histórico que está acontecendo aqui. E a guerra, a cisma que vai acontecer aqui é exatamente por conta disso. De 5 reis que não queriam pagar impostos e se rebelam contra um soberano. Perdão. Então, a primeira pergunta que eu faço ao texto e que eu já respondi aos irmãos é o porquê eles queriam lutar. É porque eles estavam sujeitos durante 12 anos. E eu quero não me atentar aos nomes que vão ser citados aqui, não que sejam menos importantes. Eu preferi, nesse sermão, não colocar o significado dos nomes, o pastor já trouxe para nós, mas nós sabemos, lendo os comentários, que é muito difícil a precisão dos nomes. Os comentaristas eles não conseguem chegar exatamente para saber quem eram esses reis naquela época. Então, para que eu não inferisse nada, eu preferi não colocar, mas o texto, verso 8, vai dizer assim, nós podemos falar um pouco sobre esse verso que diz: Então saiu o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, que é Zoar, e ordenaram, ou se colocaram em posição de batalha, contra eles, contra Quedorlaomer e os seus sujeitos, no vale de Sidim. Bom, vamos por parte. Marcharam, ou melhor, esses 5 reis foram em posição de guerra contra Quedorlaomer e seus sujeitos. O verbo aqui que é usado no hebraico, segundo Bruce Áltico, ele vai dizer que é o oposto de vieram. Isso significa que isso introduziu as 2 batalhas transjordanianas. Daí se está a primeira menção de resistência. Deixa eu explicar. A palavra que ordenaram ou marcharam até o Vale de Sindim, no hebraico dá a ideia de que eles mesmos, por si próprios, foram até o Vale de Sindim. Diferente dos outros povos que Quedorlaomer não teve como... aqueles povos que Quedorlaomer veio devastando, não foram eles que se colocaram em posição para guerrear contra Quedorlaomer. Diferente aqui no texto, esses 5 reis, eles vão se pôr em posição de combate contra Quedorlaomer. E o verbo aqui ele também está no singular, e isso é importante. O verbo chegaram no hebraico está no singular, pressupondo que o rei de Sodoma, ele é quem encabeça a coalizão do Mar Morto. Em algumas traduções, na Almeida Revista Corrigida, como eu aqui estou, já coloca no singular, né? E é exatamente esse o sentido aqui no hebraico, de que quando eles vão até a posição de batalha, o local que era para eles batalhar ali no Vale de Sidim, o verbo estando no singular, a palavra estando no singular, falando do rei de Sodoma, isso indica, muito provavelmente, segundo Waltke, que quem vai encabeçar os cinco reis para lutarem contra Quedorlaomer, esse soberano e as suas potências, será o rei de Sodoma. Interessante que é exatamente aí onde Quiló está introduzido. E o Vale de Sindim,
ou melhor, não tomaram posição de combate aqui, eu quero falar algo sobre isso ainda. O narrador aqui ele vai descrever uma batalha tradicional, marchando força contra força, 5 reis locais contra 4 reis vindo de suas terras distantes. O contraste aqui sublinha o poder dos reis orientais. E o Vale de Sidim? O que seria esse Vale de Sidim? Ao dizer que a batalha ocorreu no Vale de Sidim, ou na planície aberta, a qual, quando Moisés escreveu, que era o Mar de Sal, não se deve duvidar que está implícito aqui o Mar Morto ou o Lago Asfaltite. O que era esse Vale de Sidim e por que o Vale de Sidim? Porque 5 reis menores, por assim dizer, eles se prontificam e se preparam para a guerra em um vale. Por que o Vale de Sidim? O Vale de Sidim era um local, irmãos, naquela época estratégico para a guerra. Aqueles reis, eles moravam ali próximo. E o que é o Vale de Sidim? O Vale de Sidim é um vale, não sei se os irmãos já viram, existem geralmente grandes montanhas na sua volta, e é um local que vai funilando. E a planície ali daquele local é o vale. Na época dessa guerra, o Vale de Sidim era o Vale de Sidim. Mas com o passar dos anos, e muito provavelmente na escrita de Moisés, o Vale de Sidim já é considerado o Vale de Sal, que é o atual Mar Morto. É o mesmo local, as águas ali submergiram e é o mesmo local. Se os irmãos procurarem algo na internet, os irmãos vão ver com o passar dos anos, a geografia mostra que as águas foram subindo. Mas aquele local, naquele momento, era um local estratégico para aqueles 5 reis e por isso que eles escolhem aquele local. Porque era um local que eles conheciam muito bem. Embora alguns comentaristas vão dizer que eles não conheciam aquele local e que alguns teólogos inferem que eles vão cair até nos poços de betume. Eu acredito que não seja essa a interpretação por conta, depois eu vou mostrar aos irmãos por conta do verso 17. Mas o Vale de Sidim, e por que o Vale de Sidim? Por conta de estratégia de guerra. E tão somente por isso, não há nada místico aqui, por conta que aqueles homens conheciam muito bem essa planície. Então, recapitulando com os irmãos, porque depois nós iremos chegar na aplicação, e será muito importante nós entendermos essa parte. 5 reis menores se prontificam a lutar contra um soberano que vem do Oriente e vem marchando com tudo para lutar contra eles. Aqueles homens revoltados não aguentam mais pagar impostos durante tanto tempo a um rei tirando, então se colocam em posição de combate. Mas se atente agora para o verso 9, que vai dizer: contra Quedorlaomer, rei de Elão, Etidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e contra Arioque, rei de Elazar, eram 4 reis contra 5. Notemos, entretanto, que nenhuma falha é pior do que aquela altivez mental que muitos julgam ser uma disposição muito heróica. A ambição de Quedorlaomer era a tocha de toda a guerra. Inflamado com desejo de triunfar, arrastou outros 3 reis numa confederação hostil. E o orgulho obrigou os homens de Sodoma e seus aliados a lançarem mão das armas com o propósito de se livrar do jugo. Se assim podemos dizer, irmãos, todo o ápice dessa guerra ela vai ser construída no coração de um homem, Quedorlaomer. E ele vai tentar aqueles outros 5 príncipes, 5 reis, a se orgulharem e entrarem em posição de combate. Nós sabemos, segundo Romanos capítulo 3, Paulo escreve que nós devemos ser sujeitos às autoridades, mas sabemos que é no Senhor. Mas o que vai insurgir aqui, o que vai acontecer aqui, fruto de orgulho, fruto de uma tirania do coração de Quedorlaomer,
uma guerra, como eu já mencionei. Talvez nós não tenhamos tantas aplicações, talvez, nesse momento, mas é importante que os irmãos se contextualizem aqui. O que está acontecendo? Kedorlaomer, ele vai vir, e ele vai guerrear contra aqueles 5. E talvez vamos encontrar algumas aplicações posteriormente agora no verso 10. O verso 10 vai dizer assim: e o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, o vale a qual eles escolheram. E fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali. Ou, segundo outras traduções, os seus homens caíram ali. E o restante fugiram para um monte. Bom, agora aprendemos com o texto bíblico que o vale de Sidim era um local cheio de poços de betume. E o que é isso? Os comentaristas dizem que talvez isso diga respeito a escavações de onde tinha sido extraído o betume. Esses poços eram locais na terra do Vale de Sidim, um monte deles, vários poços de escavação, onde os homens que moravam ali naquela época tentavam e tiravam o betume. Estão em foco aqui camadas de asfalto, isso é o betume, camadas de asfalto natural, bem conhecidos pelos gregos e pelos romanos, pelo nome de pix judaico. E um outro nome que eu não coloquei aqui, mas que era dado pelos romanos na época do Império Romano, o betume, ele era aquele vale, na verdade, ele era conhecido como asfaltite, por conta que com os anos se passaram, o mar cresceu sobre aquela região e às vezes, muitas vezes, acontece daquela região subir blocos daqueles buracos, blocos de asfaltos que eles saem daqueles poços e naquele local começam a boiar na água grandes blocos desse material que é o betume. E o betume, ele continua existindo no lado ocidental do Mar Morto até hoje. E as escavações antigas em busca desse material continuam visíveis até hoje. Em alguns lugares o betume aflora a superfície como se fosse uma fonte de água, como eu disse aos irmãos. Talvez os irmãos já estejam querendo dormir, né? Mas não durmam, por conta que existem aplicações para nós. E o texto diz que alguns caíram neles e os restantes fugiram para os montes. E eu coloquei assim: os 5 reis das cidades da planície não demoraram a ser derrotados e tiveram de fugir. Tudo quanto eles queriam era escapar de um tributo injusto que lhes havia sido imposto. Em lugar disso, porém, sua causa não foi ganha e quase todos eles perderam a vida. E o restante fugiram. Alguns fugitivos caíram naquelas horrendos poços de betume e os poucos que conseguiram escapar abrigaram-se nas colinas próximas. Bom, o que eu quero dizer com isso? O que o texto está dizendo? O verso 10 tem uma ambiguidade no hebraico, irmãos, e uma dificuldade para os intérpretes. Porque o hebraico ele pode dar aqui o sentido de que os reis caíram nesses poços de betume, ou os seus homens caíram nos poços de betume. Que homens? Vamos lá. Os mesmos homens, os 5 reis que se colocaram ali para marchar contra Kedorlaomer. É que o texto aqui não vai falar, mas aqui o que já está em cena é a guerra. Quando a guerra ela começa a acontecer, quando Kedorlaomer chega, e aqueles homens eles começam a se enfrentar, os homens ou os reis de Sodoma e de Gomorra caem nesses poços de betume, aonde que alguns teólogos vão dizer que aqueles reis mal conheciam o seu local e por isso vão ser derrotados, e isso era talvez um castigo da parte do Senhor. Mas eu não acredito muito nisso. Eu acredito muito mais na interpretação, e eu estou dizendo isso, eu faço questão de falar isso, porque as traduções, elas variam aqui, e eu não sei como está a sua tradução. Muito provavelmente aqui, por conta do contexto, quem caiu de fato ali nesses poços de betumes foram os próprios guerreiros de Sodoma, de Gomorra e o restante das 3 nações que enfrentaram Kedorlaomer. Por conta do verso 17.
o verso 17, dá uma olhada no verso 17 do mesmo capítulo. Após Abraão ir resgatar Ló, olha o que irá acontecer. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, no vale de Zavé, que é o vale do rei. Se o rei de Sodoma volta após Ló recuperá-los, então não é ele que morre aqui. Então não é provavelmente os reis que caem nesses poços de betume. Quem cai nesses poços de betume, muito provavelmente o texto indica, são os próprios homens. E o texto vai dizer que alguns caíram e outros fugiram para os montes. Outros fugiram para as colinas que ali estavam. Isso mostra outra vez a potência de Quedorlaomer. Isso mostra a potência de um tirano. 5 reis contra 4. Porém, Quedorlaomer, com seus 3 subordinados, com seus 3 aliados, vence aqueles 5. E com certeza aqui nós podemos já começar a introduzir. Com certeza... Perdão, irmãos, não estou bem. Com certeza, isso aqui é um julgamento de Deus para com Ló. E o texto vai mostrar isso. Tudo isso está acontecendo, se os irmãos lembrarem de algumas passagens anteriores que já foram pregadas, o Felipe esposo, o pastor também, mas em específico o Felipe falou sobre a escolha cobiçosa de Ló. Tudo isso aqui que está acontecendo dentro da providência de Deus. Moisés está escrevendo isso, não tanto por Ló, mas porque Abraão está em cena. Mas Ló está aí no meio, por conta da má escolha de Ló. Ló, Deus na sua providência o coloca dentro deste quadro de situações que acontece aqui. E eu poderia, e eu quero já aplicar nos nossos corações, para tomarmos cuidado com as escolhas que fazemos, e eu vou falar disso um pouco melhor mais para frente, nos versos 11 e versos 12, que serão os últimos. Mas veja só o que pode nos acontecer com as escolhas cobiçosas. Veja só o que pode acontecer e o que Deus pode não somente permitir e decretar acontecer em nossas vidas a partir do momento que nós não consultamos a Deus em nossas escolhas. Isso aqui vai ficar muito evidente no texto. Deus irá permitir acontecer essa guerra e tudo isso que estará acontecendo, e Ló estará introduzido ali no meio. Quantas coisas que nos advêm e nos acontecem poderiam ter sido evitadas se nós não tivéssemos feito más escolhas. Quantas coisas nos advêm, nós murmuramos ao Senhor e reclamamos ao Senhor, queremos orar ao Senhor e pedimos perdão com certeza, mas, irmãos, por certo, algo que o texto deixa muito claro é que Deus ele é justo. Se tem um atributo de Deus que fica vívido aqui, é a justiça de Deus. Porque, irmãos, percebe, uma escolha cobiçosa, o que ela vai gerar, e Deus em sua justiça, no final, na sua justiça, ele vai punir Ló, em sua misericórdia ele vai usar Abraão para livrá-lo. Mas veja só, as consequências de sua má escolha não é retirada. E Moisés faz questão de registrar isso para que nós possamos refletir. Possamos refletir exatamente nas nossas escolhas. E quando eu penso em Ló, e eu vou falar disso um pouco melhor depois, Ló, irmãos, em nenhum momento ele consulta ao Senhor. Ló, em nenhum momento, ele pede nem sequer uma bênção de Abraão. Ló, em nenhum momento, ele pensa, será se é do agrado de Deus eu estar ali? Não, simplesmente, em seu momento carnal, ele faz uma escolha ruim. Algo que é muito perigoso e o que nós cometemos diariamente em nossas escolhas, isso aqui tem que ser chamado muito bem a atenção. Percebe onde que ele foi introduzido? Veja um contexto que Ló está, em meio de guerras, de contendas, de homens maus. Os teólogos, irmãos, vão falar que nessas guerras não é como talvez nós estejamos pensando numa guerra morta, né? Não, aqui eram pilhas e pilhas de corpos.
As mulheres, elas eram colocadas, elas eram mortas nessas guerras. E como já foi falado aqui em um sermão, veja a escolha de Ló e a consequência para com a sua família, a consequência para com a mulher, a consequência para com seus filhos, talvez, a consequência para os seus subordinados. Ló, a sua escolha má vai o levar a um local, irmãos, a qual ele não esperava por conta da sua cobiça. Ele não esperava que a sua cobiça o levasse exatamente num local de guerra. Ló nunca imaginou, ao ser cego pelas planícies verdejantes, ele nunca imaginou que naquele vale de Sidim poderia ter uma guerra exatamente ali. Quando é que Ló imaginou que Quedorlaomer iria vir e guerrear contra aqueles 5 príncipes? Quando que Ló imaginou que aqueles 5 príncipes iam se opor a Quedorlaomer? Quando que ele imaginou que talvez ele ia ter que pôr a mão na espada e guerrear e talvez matar outras pessoas de outras nações? Ele nunca imaginou, porque os irmãos podem pesquisar as guerras antigas, haviam aqueles flecheiros que às vezes colocavam até fogo, né? E puxavam e atiravam. Talvez, irmãos, aquelas flechas caíram em suas crianças, caíram em suas mulheres. Agora veja, mesmo assim Ló, em meio de tanta guerra, ele não reflete sobre o que está acontecendo. O texto em nenhum momento, e Moisés ele faz questão de não narrar. Nós podemos inferir. Cadê Ló aqui, talvez, sendo o pacífico e dizendo, não, vamos nos subordinar às autoridades? É da vontade de Deus? A quem tributo, tributo, a quem honra, honra. Talvez Ló, se ele estivesse não num estado carnal, mas num estado mais vívido com o Senhor, ele pudesse ser alguém de paz ali naquele momento. Ele pudesse ser luz naquele momento. Claro que eu estou falando, irmãos, que é algo aqui, e eu não quero forçar o texto, óbvio. Um homem, dificilmente ele vai convencer uma nação inteira. Mas ele poderia ser alguém influente ali naquele momento e evitar a guerra. Mas pelo texto nós percebemos, irmãos, que o que é mais terrível, Ló estava muito confortável ali. Ló estava extremamente confortável no mundo e com o mundo, a ponto dele não perceber uma guerra vindo. Porque até a guerra ele não tinha sido capturado, não tinha sido preso. Ele poderia ali, ao saber de uma guerra, ao saber que muitos iriam morrer por conta de pecado, de orgulho de coração de Quedorlaomer, orgulho de coração do rei de Gomorra, de Sodoma, ele poderia ter sido luz e falar assim, não, ao menos eu vou voltar, ao menos eu vou voltar para o meu tio, ao menos eu vou voltar para a comunhão daqueles que amam ao Senhor. Mas o coração estava muito confortável, a um ponto dele, muito provavelmente, eu disse que ele poderia ter tomado espadas, talvez, inferindo, mas muito provavelmente na guerra talvez ele também tenha ficado na sua casa lá, e que vocês guerreiem, que vocês lutem. Nós vemos um justo, irmãos, aqui, Ló, no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, que agora nós podemos refletir. Do que adiantou aquela batalha, se não poder por poder? E veja, às vezes os nossos pecados podem nos levar a coisas, a questões, a momentos, ou paradigmas, ou paradoxos, que nós não entendemos o que nós estamos passando. Começamos a questionar a justiça de Deus. Como assim? Uma guerra dessa, o que leva? Poder por poder? Tá, e aí? E depois? Mais poder? E depois? Mais poder? E depois? Mais poder? E um justo ali no meio. O que pode acontecer conosco? Em nossa cegueira, como Ló, podemos estar introduzidos ou fazendo escolhas ou em locais que não faz sentido nenhum nós estarmos ali.
Mas nós continuamos, porque nós estamos cegos para com os nossos pecados. Não, faz sentido eu continuar fazendo essa escolha. Faz sentido eu continuar nesse pecado. Faz sentido, o pastor fala, o irmão prega, o irmão me exorta. Mas faz sentido. Talvez no coração de Ló fizesse sentido aquela guerra. Por isso que ele não voltou e fugiu para Abraão e se arrependeu de ter cobiçado uma terra como aquela. Possamos refletir sobre isso, irmãos, porque Deus ele é justo. Isso me traz muito temor também, porque Deus ele é justo. E foi esse trecho da confissão, por isso que eu escolhi aquele trecho da confissão, porque os eleitos de Deus podem passar exatamente por momentos assim, e esse é o perigo, esse é o alerta, e a grande placa das Escrituras dizendo, cuidado, aqueles que estão de pé, vigiem para que não caiam. Irmãos, a cobiça, ela segue exatamente nesse ponto. Ela te mostra algo maravilhoso. Eva, ao cobiçar o fruto, o que a serpente diz a Eva? Não, coma. Não é bem assim. Olha que, inferindo, né? Que maravilhosa, que bela fruta. Deve ser deliciosa, pensou Eva. Talvez Ló, veja, que maravilhoso, que vale lindo, águas claras, um mato verdejante, imagine meu gado, eu vou colocar o meu gado ali, vou colocar os meus animais ali, ali eu vou estender minha rede, ali eu vou colocar todo o meu conforto. E qual é o grande problema aqui? O que a cobiça vai levar e vai me levar? Ela vai me levar a esquecer de que eu não pertenço a esse mundo, de que eu sou um peregrino. Ló esqueceu, irmãos, que a sua verdadeira terra não é aqui. Ló esqueceu que a sua verdadeira cidade celestial é encontrada no céu onde o Senhor habita. Ló se esqueceu completamente que ele era um peregrino. E que o conforto desse mundo não se compara e não deveria ser a grande estima da vida dele nesse mundo. E isso nos faz pensar. Porque por certo, irmãos, e por aqui isso aqui que vai dar errado. Por que vai dar errado para Ló? E Deus vai, na sua justiça, fazer isso daqui. E ele vai disciplinar Ló. Porque Ló era um forasteiro naquele local. Ló era um forasteiro. Ele não deveria estar ali. Ló era um peregrino. Ele não deveria estar ali fazendo aquelas coisas e estando bem naquele local. E Deus, ao amá-lo, vai puni-lo e vai castigá-lo. Bom, continuando o texto, verso 11, ele ainda tem algumas coisas a nos dizer. O texto diz assim: os vencedores saquearam. Obrigado. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e de todo o seu mantimento e partiram. Bom, chegamos na parte a qual Quedorlaomer e seus subordinados vencem os 5 reis. E o texto bíblico vai dizer o que acontece. Que os vencedores vão saquear os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento. Veja, eles mataram e saquearam todos os bens materiais que as pessoas dali tinham podido acumular do decurso de anos se perderam. Também perdeu-se todo o alimento estocado, deixando os sobreviventes passando fome. Sodoma e Gomorra tinham sofrido muitos prejuízos, mas nada que se comparasse. Obrigado. Mas nada que se comparasse com o que sucederia em seguida, quando Deus visitasse a área por causa dos pecados de seus habitantes. A predação, a pilhagem, que seria o saqueamento e o saque, sempre foram ingredientes ingredientes de guerra.
Em outras palavras, desculpa engasgar. Quedorlaomer, ao vencer aqueles reis, o texto bíblico vai dizer que eles vão tomar toda a fazenda de Sodoma, toda a região. E a ideia, segundo os comentaristas aqui no hebraico, dá a ideia de que eles saquearam tudo, irmãos. Posses, bens, as pessoas, inclusive as armas militares, tudo. Coisas que aqueles homens provavelmente batalharam durante anos para conquistar. Tudo foi saqueado naquela guerra. E ao refletir sobre guerra e ao refletir sobre as consequências de uma guerra, como está acontecendo aqui, Ló estando introduzido, eu achei muito interessante trazer aos irmãos uma fala de um general chamado Osmar Bradley. Esse general, irmãos, ele foi um general que encabeçou na Segunda Guerra Mundial o primeiro exército norte-americano. E ele tem algo a dizer num dia comemorativo do final da Primeira Guerra Mundial. Num dia comemorativo que é chamado de o Dia de Armistício, em 1948, ele vai dizer algumas palavras sobre guerra e sobre isso que nós estamos vendo. E esse general, olha o que ele diz. Nosso conhecimento científico já ultrapassou em muito a nossa capacidade de controlá-lo. Temos muitos homens de ciência, mas pouquíssimos homens de Deus. Temos conseguido manusear os mistérios do átomo, mas temos rejeitado o sermão da montanha. O homem está tropeçando cegamente em meio às trevas espirituais, ao mesmo tempo em que brincamos com os precários segredos da vida e da morte. O mundo tem obtido resplendor sem sabedoria, poder sem consciência. Nosso mundo é de gigantes nucleares e de infantes éticos. Sabemos mais sobre guerra do que sobre a paz, mais sobre como matar do que como viver. Essa é a nossa reivindicação à distinção e ao progresso neste nosso século XX, diz o general Omar Blade. Isso me faz refletir, e nos faz refletir porque guerras como essa que está acontecendo aqui não é diferente dos dias de hoje. Nós temos tudo. Temos grandes armas, temos poder, temos tecnologia, temos tudo. Mas como diz um general, temos pouquíssimos homens de Deus. Temos pouquíssimos homens que meditam mais no Sermão do Monte do que nas coisas deste mundo. Falamos mais sobre matar do que sobre a paz, do que sobre como viver. Falamos mais sobre guerras e mortes. E veja, irmãos, às vezes na vida de alguns cristãos, na mente de alguns cristãos, existe tanto isso, tanto essas coisas, que ao conversar com alguns irmãos, os irmãos só falam de morte. São pessimistas. Falam mais sobre guerra. E isso eu não duvido que seja, irmãos, muitas das coisas que estão no coração desses homens. A guerra estava no coração de Quedorlaomer. O desejo de matar estava no coração de Quedorlaomer. E não é diferente daqueles 5 também que enfrentaram eles. A desobediência estava no coração daqueles homens. E o grande contraste para nós que somos cristãos, o chamado a nós ao arrependimento é exatamente neste ponto. Porque eu quero ler um texto de Tiago para os irmãos, Tiago 4:1-4, que diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros. E não é diferente o quadro de Ló aqui. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é a amizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus.
esse é o quadro dos nossos corações à parte do Senhor. As guerras, elas brotam antes de brotarem, irmãos. De maneira física, em ações, elas aparecem primeiro em nossos corações. O chamado do Espírito, o chamado das Escrituras a nós, a palavra inspirada do Espírito, é para nos arrependermos disso. Tiago, ao escrever esse texto, ele não escreve com a intenção de simplesmente mostrar esse texto, mas é para refletirmos de onde vêm as guerras e as pelejas entre nós. E veja, guerras, conflitos, não podem apenas ser resumidas por guerras militares. Quantos de nós, nas nossas igrejas, lutamos e guerreamos uns contra os outros? Quantos de nós, em nossos corações, estamos guerreando contra o que o pastor prega? Contra a exortação que nos é dada, a admoestação que nos é dada? Contra o mau olhar do próximo? O próximo não te dá bom dia, só inflama uma ira. Veja, não podemos olhar para as guerras militares tão somente para o que está acontecendo aqui e dizer aqueles homens realmente são homens maus. Você não pode olhar para isso e não olhar para o seu coração. Porque tudo isso aqui que está acontecendo, pode ter certeza, encontra-se no seu coração, de uma forma ou de outra. Você pode estar inclinado a isso ou não, mas você tem o potencial para isso. Com certeza, talvez os irmãos não estejam, não sei, talvez pensando em guerrear agora, talvez. Mas Ló também não esperava que ele entraria numa guerra. Ló também não esperava. E essa é a advertência. E as consequências aqui, o verso 11, ele termina dizendo que eles foram. E eles levaram sangue grudado em suas espadas. Encheram a barriga com os alimentos do local e foram-se embora, regozijando-se por todo o caminho por causa da vitória tão fácil contra aqueles reis. E a cena triste, irmãos. O verso 11, ele nos dá esse relato de que, em meio à guerra, Quedorlaomer, esse tirano, ele vai vencer aqueles homens. Não que aqueles homens fossem bons também. Mas Ló, no verso 12, ele vai entrar em questão e vamos ver a tristeza de um eleito de Deus que faz realmente más escolhas. Veja só o que o verso 12 diz. Verso 12 e último. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Apossaram-se também de Ló. Ló era um homem bom, irmãos, no sentido de ser justificado por Deus e diferente de pecadores que odeiam a Deus, que morava em um lugar mau, que subitamente se tornou o lugar errado. Ló foi achado na companhia de praticantes da iniquidade. Então se apossam de Ló. Para que eu possa ilustrar isso daqui, o que acontece aqui, irmãos, a consequência de má escolha, como está acontecendo com Ló, há uma antiga história inglesa sobre gansos e grous. Grous são aves, tá? Que estavam juntos em um campo. Os grous, eles eram maliciosos e estavam destruindo os grãos por pura diversão. Os gansos estavam inocentemente comendo os grãos. Eis que chega um caçador e acaba pondo os grous e os gansos em um mesmo saco. Assim também sucedeu a Ló. Os gansos, que foi tomado prisioneiro juntamente com os ímpios grous somitas. Sendo ele um forasteiro entre os ímpios, Ló acabou compartilhando do castigo daqueles. Os chefes vitoriosos saquearam os bens de Ló, suas preciosas possessões, algumas das quais ele havia amealhado facilmente no Egito, embora grande parte tenha conseguido mediante trabalho árduo. E assim, ele perdeu os frutos de seu labor,
porquanto tinha preferido ficar em companhia errada. Perceberam a ilustração? Os irmãos conseguiram entender? Essa história inglesa, ela conta que gansos e grolls estavam ali, os grolls eram os maus, os gansos eram os bons, mas ao escolher os gansos ficarem perto dos grolls, o caçador veio e levou todos juntos. Não pense que ao você escolher ficar perto de perversos e continuar pecando será diferente. Ao continuarmos insistindo no nosso pecado, ao continuar insistindo em más amizades, o Senhor, ao punir aquele malfeitor, Ele irá nos punir também. Irmãos, tem algo que assusta aqui, é a justiça de Deus. É a justiça de Deus. E Ló, ele é levado. E uma conclusão nesse verso, e uma última pergunta que eu poderia fazer à luz desse verso, que vai dizer que Ló foi levado e foi saqueado todos os seus bens, tudo que ele tinha. Nós vamos ver mais para frente depois que, ao ser resgatado pelos guerreiros de Abraão, as mulheres voltam. O texto aqui não está dizendo, mas depois vai dizer que as mulheres voltam. Então, não foi só Ló. Agora a pergunta é, o que levou Ló a estar ali e sofrer essas consequências? A cegueira pela cobiça. Como eu ouvi sexta-feira, a autonomia, a autodependência, o não consultar a Deus, levou Ló a essas consequências. Ló, ele não consulta a Deus, ele é autônomo. Interessante que esse é o primeiro pecado. Ao Satanás tentar Eva, autônoma, né? Ela não consulta a Deus. Deus tinha falado, eu vou fazer minha escolha, vou fazer uso do meu livre-arbítrio. A autonomia é a questão. O pecado da autonomia na vida de Ló, o pecado da cegueira pela cobiça, o pecado de não consultar a Deus. Alguns irmãos, e eu acredito que alguns crentes ainda pensam que não é preciso consultar a Deus. Alguns que talvez podem dizer assim, não, já está revelado, eu sei o que eu devo fazer. Realmente, está revelado, nós sabemos o que devemos fazer pelas Escrituras. Mas, irmãos, não pense que por estar revelado nós não devemos consultar a Deus em todas as questões. Porque Ló, irmão, se eles tivessem consultado a Deus, Ló também tinha Abraão do seu lado. Alguém que tinha recebido a promessa e que receberia muitos descendentes e que os frutos iriam vir. Assim também somos nós, temos as promessas das Escrituras, temos certeza do novo céu e nova terra e devemos ter certeza disso. Mas no meio do caminho da vida cristã, Ló, ele deveria ter consultado ao Senhor. Porque nós podemos pensar assim, poxa, já estou salvo, já está tudo certo, não preciso consultar ao Senhor. E não pense que isso é ser espiritual. É o oposto. Consultar o Senhor, irmãos, em tudo é o que devemos fazer. E uma aplicação final, Deus estava ensinando a Ló que seu coração não deveria estar nessa terra, mas sim na terra por vir e na nova Jerusalém celestial. Em outras palavras, seu coração deveria ser peregrino e não avarento. Que nós possamos nos arrepender do pecado da cobiça, do pecado da autonomia, de não consultarmos a Deus em nossos afazeres, pois toda a consequência virá se nós não consultarmos ao Senhor. Ele é justo. Sabemos que, à luz do contexto, Ló será livrado. Isso será exposto depois. E graças a Deus por Jesus Cristo, que se nós estamos em estado de cobiça, em estado de autonomia,
nós podemos nos arrepender e olhar para aquele que venceu no nosso lugar. Aquele que, por assim dizer, eu poderia parafrasear ou ilustrar, guerreou em nosso lugar. Aquele que lutou a nossa batalha, Jesus Cristo. Porque não pense também como um texto como esse, irmãos. Você vai sair daqui e sem a ajuda de Jesus Cristo, você vai conseguir largar a cobiça. Sem a graça de Deus, você vai conseguir largar tanta cobiça. Olhe para Jesus Cristo, ele venceu no madeiro. E em textos como esse nos faz nos refletir sobre o Evangelho. Depois será exposto a Abraão livrando ele. Abraão livrando ele é um sinal da graça de Deus na vida de cada um de nós. Amém? Oremos então. Vamos orar?